Então chegamos, finalmente, ao nosso destino. A conferência ela vai começar amanhã, mas hoje eu acabei de chegar, quis chegar um dia antes, até pra poder, dar uma descansada. Assim, cheguei 5 horas da tarde, a conferência já é amanhã de manhã. Já são quase 6, na verdade. Mas pra quem estava acostumada com os hotéis da China e do Japão até semana passada, esse quarto é muito maior, é muito mais legal. Eu me sinto numa mansão agora. Mas deixa eu colocar vocês aqui. Então, cheguei. Aí agora a ideia é começar a organizar as coisas. Eu quero revisar meus slides. Mas eu queria aproveitar um pouquinho também para dar uma descansada, porque eu estou voando desde... Meu primeiro voo foi 1h da manhã, então desde 8 horas da noite de ontem eu tô só nessa vinda pra cá. E acho que a primeira parte vai ser lanchar, depois tomar um banho, revisar os slides. Amanhã acordar cedo, aproveitar a academia, tem muita coisa que não tem que dar pra aproveitar no horário que eu não estiver na conferência. E vai ser isso, assim, estou animada. É a minha primeira conferência internacional que eu participo. Eu já tive outros papers aceitos, mas meu outro paper foi durante a pandemia e aí a gente fez online, seria internacional também, mas esse é o primeiro que de fato eu estou indo no lugar e eu vou apresentar. Então eu tô um pouco ansiosa, mas também estou animada, acho que vai ser uma experiência legal, assim. Enfim, vou me arrumar e arrumar esse quarto agora. Então bora lá. Bom dia! Então, acabei de começar o dia aqui na Flórida. Hoje é o primeiro dia da conferência, então eu estou super animada. Vai ser super, super legal. Essa é a primeira conferência internacional onde eu vou apresentar um trabalho. Então ela tem uma importância muito, muito grande pra mim. E eu achei que ia ser interessante eu começar já gravando e fazendo vlogs. Eu já tinha vontade de ter o canal, né? Cheguei a gravar alguns vídeos, mas nunca dei muita continuidade. Mas agora que eu terminei o mestrado, vou começar o doutorado e eu tô nessa vibe meio de querer ter mais registros desses momentos, eu achei que ia ser interessante começar a gravar e deixar as pessoas acompanharem também. Eu queria muito mais mulheres na área da computação, mais mulheres na área de pesquisa, e eu acho que a minha ideia com esse canal é mostrar um pouco também de como é essa rotina, como é essa vida, pra talvez inspirar outras mulheres. Eu acho que esse é um dos principais objetivos do canal. Fora eu ter registro também desse momento, que pra mim é muito importante. Eu tô nesse hiato entre o mestrado e o doutorado. Já tô começando a me organizar pro doutorado. Mas eu acho que vão ser anos muito importantes na minha vida. Enfim, deixa eu ver que horas são agora. Acho que são 7h47. A minha ideia é chegar umas 9 horas na conferência, então eu vou ali só tomar o café da manhã do hotel rapidinho, dar uma arrumada um pouco mais geral no quarto, que eu gosto de deixar as coisas bem organizadinhas. E, enfim, tá faltando organizar um pouco mais. Mas, de forma geral, é isso. Eu estou super animada. E... eu tô feliz de compartilhar dessa forma também. Eu vi que eu vou precisar passar em algum supermercado, alguma coisa assim, pra comprar adaptador. Eu fui meio ingênua, acabei trazendo só um adaptador e eu preciso carregar muitas coisas. Tem a minha câmera, tem meu celular, tem o powerbank, tem o computador e tudo atualmente está com um adaptador só de tomada. Então não estamos nas melhores situações, mas eu faço isso pós-conferência antes de ir pro quarto de novo. Acho que agora tô dando só uma arrumada mais geral do quarto, vendo o que eu preciso levar com certeza na mochila comigo. Conferir se meu passaporte está aqui também. Tá carregando. Beleza. Está o meu passaporte. Pergunta boa de se fazer. E acho que é isso por agora. Beleza. Então, let's go!
also can help in hard cases, especially for those small and flat polyps, to have a model that focuses on these specific patterns. Hello! Então, hoje acabou que eu nem gravei muita coisa dentro da conferência, tava querendo me acostumar ainda com o espaço de lá e tudo mais, mas, bom, ainda tem mais algumas palestras agora durante a tarde, mas eu quis focar um pouco na minha apresentação e eu vi que eu preciso de um adaptador, que eu esqueci de trazer o meu adaptador do Brasil. Hoje acabaria mais cedo também, acho que agora 16h30, às 4 e pouco da tarde de acabar, são 4 horas, então eu saí só um pouquinho mais cedo, mas eu decidi comprar o adaptador, e aí pra isso a gente vai lá no Tower Center aqui da cidade, mas eu tô tentando descobrir ainda como que eu chego pra lá, e aparentemente eu estou indo pro caminho errado, isso é pra cá. Então eu vou mostrar um pouco do hotel que abre a conferência. Esse é o hotel da conferência. Ele é bem grande, bem bonito. Estou um pouco animada em conhecer alguns brasileiros também, foi super legal. Eu só tenho que decorar o nome dos de Alagoa, que eu acabei esquecendo o nome deles. Mas um dos brasileiros apresentou hoje o trabalho dele. Foi um trabalho super legal. E aí amanhã tem eu e esse outro brasileiro que vamos apresentar. Não sei se tem mais brasileiros. Tô ficando um pouco perdida aqui. Parte de mimos, né? Então a gente ganhou essa caneca super grande e eu adorei ela. E também essa bolsa, que o pessoal tá todo usando ela na conferência. Eu cogitei usar, mas eu fiquei com medo de confundir com a minha. Então eu vou de mochila hoje mesmo. So I just spent like one day in Brazil and now I'm traveling again. We've optimized it for phonological reason. As far as AI is concerned, and you also see that I usually do by factor of 5, and then I tell it to write the report, and it writes the report perfectly, and life is wonderful. Momentos de fofocar. Então, eu acabei de chegar da conferência e foi super legal. Eu fiquei muito animada. Eu tava um pouco ansiosa, era a minha primeira vez fazendo uma apresentação em inglês. Tipo, eu tenho um inglês legal, mas foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação técnica em inglês. E acabou que foi legal. Óbvio, sempre posso melhorar. Mas, eu tô bem feliz, eu tô muito orgulhosa de mim. Tô muito grata. Eu realmente tô sentindo que eu estou vivendo um dos melhores anos da minha vida. E eu acho que ter apresentado hoje foi um indício de que eu tô indo pro caminho certo, sabe? E isso foi, tipo, muito bom. Enfim, eu tô muito feliz. Eu acordei muito cedo. Hoje eu acordei, sei, umas 4 e pouco da manhã. Eu não consegui dormir mais. E aí, 5 da manhã, eu sentei na frente do computador e eu já comecei a treinar. Porque a minha apresentação,
ela tava passando um pouco do tempo limite, mas eu falo muito rápido. E aí, quando eu fui apresentar de fato, óbvio, a ansiedade vai um pouco mais além, então você acaba falando mais rápido do que quando você tá treinando. Mas eu acho que foi até rápido demais, poderia ter falado por mais tempo, mas eu acho que a principal questão, que era fazer uma apresentação em inglês, numa conferência internacional, a gente deu check. Então, estou muito feliz. Hoje foi um dia onde eu fiz a palestra de manhã, e aí depois disso eu fiquei tão mais tranquila e eu consegui curtir um pouco mais a conferência, sem aquela pressão de que você ainda tem que apresentar e tudo mais. Então, quando eu cheguei do almoço, eu consegui assistir as palestras. Durante a conferência você vai conhecendo um monte de gente, então eu vou perguntando se a pessoa já apresentou ou ainda vai apresentar. E todas as pessoas com quem eu converso, eu faço questão de ir na apresentação delas depois, se eu ainda puder, né, ir. E aí hoje, basicamente, o horário da tarde inteira ficou preenchido por palestras de pessoas que eu tinha conversado, de ficar trocando de sala o tempo inteiro. E amanhã o dia começa super, super cedo já nessa ideia. Tem alguns brasileiros que estão aqui na conferência e eles vão apresentar, acho que os papers deles. Tem 2 papers amanhã de manhã. E aí tem uma moça da Índia que ela tava conversando comigo muito hoje, ela vai apresentar à tarde. Então eu vou passar um tempinho amanhã nessas palestras e eu acho que é isso. Eu estou feliz, eu queria mostrar um pouco mais das outras coisas, acho que amanhã eu vou aproveitar antes da conferência para mostrar um pouco mais das coisas que a gente recebeu. Enfim, eu tô feliz, foi muito legal, eu queria ter filmado, mas eu tava tão ansiosa que, tipo, não passou na minha cabeça pegar a câmera na hora, eu acho que eu ia ficar mais nervosa, mas a próxima eu já vou dar conta, então assim, faz parte também. Enfim, agora eu já jantei, a gente teve um jantar na conferência hoje, era um jantar junto com o pessoal recebendo as premiações dos melhores papers. E aí, depois disso, já, tipo, horário de ir embora, eu vim pra cá, já são 9 horas da noite, eu tô super cansada. Mas é isso. Mais um dia feliz. Ai, tô muito feliz. É isso. E acho que eu não tenho palavras ainda direito. Acho que foi uma oportunidade muito legal. Estou muito animada para as próximas. Ano que vem, a gente vai ter pelo menos 2 conferências. Eu confio em mim que isso vai, de alguma forma, isso vai acontecer. E é isso. Então, agora eu vou dar uma descansada. E aí amanhã de manhã, antes de eu ir pra conferência, eu vou chamar vocês aqui para um papo de novo. Então, até daqui a pouco. Buenos dias! Então, hoje é o último dia da conferência. Eu tô indo pra lá agora. E agora vai ser algumas palestras. Acho que terminou de umas 5 da tarde, mais ou menos. E aí, depois disso, eu vim pro hotel arrumar minhas coisas. Mas eu queria aproveitar hoje mais pra conversar com as pessoas, conhecer mais gente, ver os projetos também. Eu queria anotar também quais foram os projetos que eu mais gostei da conferência de forma geral. E, enfim, estou animada. Bora lá! If you want a V2 for the function or This is a framework that is not overestimating or underestimating. So, Hello! Então, a conferência terminou ontem. E aí, agora eu tô voltando
voltando pra casa, na verdade não, né? Eu vou pra Miami agora, vou passar 2 dias lá. E aí depois eu tenho uma outra viagem, porque eu tô vivendo esse momento meio home office, aproveitando ao máximo. Na verdade tá travel office, né? Porque eu não fico em casa. Mas foi uma aventura muito legal essa, eu tô muito feliz. Espero que tenha dado pra fazer alguns registros legais. De forma geral, assim, a parte que eu mais gostei é que tinha muito brasileiro. Eu sentia um pouco orgulho, assim, de ver que todo dia tinha um brasileiro, 2 brasileiros apresentando. Ontem eu tava querendo escolher qual sessão eu ia assistir no período da tarde. E aí eu vi que tinha uma sessão que tinha 2 tópicos chamados Brazilian. Eu falei, legal, vai ter brasileiros apresentando. E aí quando eu olhei pra uma outra sala, tinha brasileiro apresentando também. E aí eu fiquei assim... Uai, em qual sala eu vou? E aí acabou que na sessão que eu fui assistir, eram, 3 apresentações de brasileiros em seguida, assim. Tinha um brasileiro pra apresentar, depois o outro apresentou 2 artigos, eu achei super legal. Eu vou colocando os nomes dos trabalhos dos brasileiros aqui depois. E no período da tarde, acabou que tinha um outro menino pra apresentar, que a mãe dele era brasileira, mas ele mora, acho que na Alemanha, se eu não me engano, mas ele falava português super bem, já tinha ido no Brasil várias vezes, aí a gente foi assistir a palestra dele também. E eu acho muito legal como os brasileiros, eles são muito calorosos, então a gente acaba se conhecendo e parece que a gente já se conhecia há muito tempo. Em vários momentos, pessoas de outros países, quando viam a gente conversando, aí perguntavam, vocês vieram juntos? Ou, vocês trabalham no mesmo departamento? E a gente ficava não, a gente acabou de se conhecer. E eu acho isso muito gostoso, é algo bem brasileiro, assim, de ser. Já tinha passado por momentos, assim, das pessoas acharem que eram brasileiros muito próximos em outras viagens. E cada vez fica mais claro pra mim que, assim, é muito o jeito brasileiro de ser, assim. E aí ontem acabou, umas 5 e pouco da tarde. E aí eu vim pra cá, porque eu tinha alguns papers pra ler pro trabalho, eu já tava mais nessa ideia de vamos lá, temos novas pesquisas pra fazer, então eu vim pra cá pra poder dar essa estudada, assistir um pouco de série, descansar, arrumar minhas coisas. Não pensei muito Boca Raton, vai ficar pra uma próxima, mas enfim, eu tô muito animada, fiquei muito feliz. Alguns pontos importantes também que eu acho legal eu compartilhar. Isso foi a primeira vez que eu fiz uma apresentação em inglês, assim, e tinha muitos anos que eu não fazia uma apresentação em inglês. Eu falo inglês, eu leio inglês praticamente todos os dias, mas fazer uma apresentação, que já é um lugar onde você fica mais ansiosa, não era algo que eu tava tão acostumada. Então, quando eu vi que esse ano ia acontecer alguma palestra, a gente já tava começando a submeter papers para algumas conferências, eu vi que esse momento ia chegar, de eu ter que fazer uma apresentação em inglês. E eu tava ficando um pouco preocupada com isso, porque no momento de ansiedade, já em português já é difícil, imagina em outro idioma. E aí eu resolvi pegar algumas aulas na internet pra me ajudar a treinar o inglês. E teve 2 lugares que foram muito importantes pra mim. Primeiro foi o Preply, que é onde eu faço a maioria das minhas aulas em inglês e de outros idiomas também, de conversação. É uma plataforma muito legal e eu recomendo muito se você gosta, você fala algum idioma, mas você teria medo de apresentar nesse idioma ou se sente um pouco tensa, você consegue achar alguns professores. E eu usei muito a Preply mais para conversação, não foi foco na apresentação em si, mas para eu poder treinar, conversar sobre assuntos diferentes e isso já começar a me tranquilizar um pouco, ter mais essa rotina de toda semana eu falar inglês. E quando já estava chegando um pouco mais perto da apresentação, quando de fato eu recebi o aceite, eu conversei com o TFLA Idiomas, que é uma escola lá de Belo Horizonte, e eles foram super legais, a gente conseguiu montar umas aulas particulares que o foco realmente foi tanto em pronúncia quanto treinar para apresentação, e eu acho que isso fez toda a diferença. Vai ter gente que vai falar assim, não precisa, é só chegar lá e fazer. Bom que para essas pessoas é só assim, pra mim não é, pra mim eu precisava realmente me sentir mais confortável. E eu sou muito grata a esses 2 lugares, principalmente no TFLA, que foi o foco na pesquisa em si, que foi o que me ajudou, assim, a chegar lá e conseguir conversar. Outra coisa que eu também tenho feito desde o começo do ano foi aula de oratória, e aí eu vou colocar o nome,
do contato aqui, que é a Lígia. E eu não sou a melhor aluna dela, assim, eu sei que eu não faço muito bem todos os exercícios que ela me passa. Minha vida tem sido um caos com as viagens, então eu não paro todo dia para poder fazer os exercícios que eram exercícios diários. Então eu sei que eu poderia estar bem melhor no meu oratório do que eu estou, mas eu sei que fez muita diferença. Pretendo continuar com esses formatos, porque eu pretendo realmente ser aquela pessoa capaz de fazer uma apresentação de 40 minutos ou num auditório com muitas pessoas. E eu acho que para isso eu preciso treinar, para eu chegar lá e conseguir fazer isso de uma forma elegante. Então, enfim, estou muito grata, mas eu queria compartilhar esses recursos, porque vai que alguém também tem esse interesse, mas também tá passando por esse momento de tipo, eu quero, mas eu não sei se eu sou capaz, eu não sei como treinar. Eu acho que o caminho de tudo é treinar, de fato. Então, e treinar antes. Não é você chegar e esperar chegar o momento pra você ir lá e começar a pensar como você vai resolver isso. Eu acho que pra você se tornar alguém diferenciado no futuro, você tem que começar a treinar desde sempre. E eu acho que é essa rotina de treino que vai te levar pra um lugar acima da média, assim. Enfim, eu espero que realmente me leve. E eu estou muito grata, acho que foi muito legal. Eu vou agora passear, não sei se vou colocar aqui sobre o passeio ou vou fazer um vídeo à parte, ou talvez nem que faça um vídeo. Mas eu estou animada para conhecer Miami e depois a gente ainda tem mais outras aventuras, então é isso. Então obrigada e até mais. E vou colocar depois o link do paper quando... acho que vai ser no ano novo, mais ou menos. Lá em janeiro que vai estar liberado. Enfim, é isso. Até um próximo vídeo ou até um próximo momento. Tchau, tchau.